que é o programa Laços de Cuidado. De que é que se trata? Como surgiu esse programa? Quais são os objetivos iniciais? Camila, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? É muito importante que a gente tenha esse espaço justamente para que a gente leve as nossas ações, a gente traga informações importantes para a comunidade. Mas antes de falar qualquer coisa, eu queria agradecer a vocês pela atenção de sempre, pelo carinho. Sempre que a gente está aqui, a gente é muito bem recebido. Pelo trabalho de vocês, parabenizar. Dizer que hoje eu estou muito bem acompanhada, né? Além de todos os profissionais da Grande Serra, tenho meu primo Rafael Bobinha, que fez questão de me acompanhar, minha amiga e de todas as horas, Miriam. E dizer a vocês que o mês das mães é um mês muito especial, né? E a gente quis trazer nesse mês, nesse momento tão importante para a mulher, né, e para a família, algo que a gente pudesse mostrar a importância que é a figura materna dentro da família. Né, como a figura materna é um alicerce. Verdade. Né? Então, o trabalho da gente, como Cleidinha falou, é justamente apoiar a família, né, tentar acolher e tentar amenizar as diferenças, a vulnerabilidade, né? Não de uma forma assistencial, que a assistência social não é assistencialismo. Eu gosto sempre de bater nessa tecla, mas como uma forma de construção. De construir, de dar oportunidades daquelas famílias serem independentes financeiramente, emocionalmente, né? Então, o projeto que a gente vem lançar hoje, na verdade, hoje é a culminância do nosso projeto que iniciou desde o início, desde que a gente entrou na gestão, é um acompanhamento com essas gestantes no âmbito social. Porque a gente sabe que o pré-natal, ele acompanha, eu sou enfermeira, eu era acostumada a fazer o pré-natal e a gente acompanha o indivíduo como um todo, mas principalmente voltado para as questões de saúde, né? Se existir algum problema, alguma patologia, alguma doença, como a gente faz para prevenir, para que a mulher tenha uma saúde natal, né, na natalidade, que a criança nasça com saúde também. Então, quando eu iniciei na gestão da assistência, eu me preocupei da gente tentar integrar, a gente tentar conciliar esse conceito de saúde, mas também junto com uma assistência na parte social. O que é que a gente pode fazer? É um documento que está faltando para essa mãe ter os seus direitos? A figura da família, ela está de alguma forma desmembrada? O que é que a gente pode fazer? A gente pode ter o apoio do assistente social, a gente pode ter o apoio da psicóloga. Então, assim, é um conjunto de ações. E hoje a gente traz a culminância desse projeto, que é justamente a entrega de um kit enxoval. Um kit preparado com muito carinho. Que bacana. É um kit que eu fiz questão de ver item por item, porque tem pessoas que acham que por ser público, por ser alguma coisa relacionada com por ser de graça, vamos dizer assim, tem que ser uma coisa ruim, tem que ser uma coisa de baixa qualidade. De baixa qualidade. E eu fiz questão, de ver cada um, qual era a qualidade, qual era a marca, porque a gente quer trazer para essas mães o melhor. E é um momento, Cleidinha, muito especial na vida de uma mulher, né? Principalmente para aquelas que estão tendo seu bebê pela primeira vez. Verdade. Eu sou mãe de 3 e eu sei que o dia do nascimento dos nossos filhos é um dia marcante para a nossa vida. E essas mulheres, muitas, elas não têm condições nem de ter o básico para ofertar para aquele ser que ela tanto ama. Então, isso acaba gerando ansiedade até na mãe, ela não consegue ter uma gravidez tranquila devido a essa preocupação também, né? Tranquila. A gravidez por si só, ela já mexe emocionalmente com a mulher, né? Ela mexe com a família. Os hormônios, né? A enxurrada de hormônios faz com que a mulher se sinta mais sensível, né? Tem toda a questão fisiológica que já é natural acontecer. Então, se a gente puder agregar de alguma forma para que essas mulheres elas se sintam protegidas, se sintam acariciadas, se sintam abraçadas, a gente tem feito.
através dos CRAs da gente, né, que a gente presta esse serviço continuamente, não é só hoje, é uma construção, como eu falei. Então, elas se sentem mais protegidas, né? E hoje a gente faz a culminância entregando algo material, mas algo material que vai engrandecer esse momento. Então, assim, é um kit muito bonito. A gente tem uma bolsa customizada, tem a banheira, tem todos aqueles itens de higiene, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? O absorvente pós-parto, as fraldas de pano. Então, assim, são vários itens elaborados com muito critério e muito carinho. E eu tenho certeza que vai todo mundo amar. Camila, diante de tanta proteção, tantas palavras faladas aí, principalmente para aqueles que necessitam, quais são os critérios aí utilizados para a seleção dos beneficiários? Os critérios é que essas mães sejam acompanhadas nas nossas unidades de CRAs, né? E que geralmente não, as mulheres as famílias que são acompanhadas nos CRAs são famílias em situação de vulnerabilidade, como eu sempre falo quando venho aqui. Só recapitulando que a gente não fala vulnerabilidade só pela questão financeira, né? Mas é uma mãe que sofre violência, é uma mãe que é mãe solo, sabe? Então, assim, são vários tipos de vulnerabilidade e a gente tenta atuar para tentar acolher. Então, essas mães, elas fazem esse acompanhamento nos CRAs. Nós temos 3 CRAs aqui em Araripina, o CRAS do Alta Boa Vista, do Cavalete e o do Moraes. E esse acompanhamento já existe, sabe? Então, assim, são mães em vulnerabilidade, são gestantes em situação de vulnerabilidade, seja econômica, social, emocional, e que a gente vem para dar esse apoio. Camila, você falou agora sobre a entrega do kit, na verdade, é a culminância, né? Na verdade, o programa, ele desenvolve todas essas outras atividades, assistências, sim, até chegar a essa culminância da entrega do kit. Sim. Falando na entrega do kit em si, é para gestantes que estão ainda realizando o pré-natal? Se é só para gestantes, existe planos de expandir esse tipo de atendimento para as puérperas, para aquelas que já estão com o bebê, que estão em situação de vulnerabilidade ou com crianças ainda pequenas? Sim, na verdade, Cleidinha, esse é um projeto municipal, mas existe um programa federal, né, que é chamado Benefício Eventual, que é outra coisa, e que esse benefício ele vem justamente para a gente dar apoio com kit natalidade para essas mães, independente do projeto municipal que a gente está fazendo. E independente do tempo, se ela já ganhou o bebê. Independente, se é uma mãe que a gente vê que existe a necessidade, que o assistente social faz um laudo, faz um termo, notificando que ela precisa desse apoio, a prefeitura ela fornece o kit naturalmente. Então, assim, é um trabalho que a gente já vem fazendo. Aí você diz, mas por que a gente nunca vê? Porque quando a gente trata de vulnerabilidade, a gente não pode estar expondo, né, essas pessoas. Então, é um trabalho oculto, é um trabalho mais reservado, mas que a gente tem feito com muita responsabilidade. Que importante, né? Essa descrição. Né? É isso mesmo. Verdade. E como é que é feito o funcionamento do programa? Há recursos já garantidos aí para os próximos anos, Camila? Sobre esse projeto dos Laços de Cuidado, nós lançamos junto com o Conselho Municipal de Assistência Social, porque tudo que a gente faz em parceria com os controles sociais. O que são os controles sociais? São os conselhos que autorizam ou não o gasto da verba, a verba municipal com o projeto. Então, nós tivemos a autorização, lógico, nós tivemos a autorização também e a sensibilidade do prefeito para entender a importância do projeto. E os recursos que a gente utiliza são recursos que o prefeito encaminha para a secretaria através de recurso próprio da prefeitura, né? Não é nenhum recurso vinculado a programa. São recursos próprios, ele faz questão, inclusive a gente decidiu em conjunto que a culminância desse projeto seria em 2 momentos, agora no mês das mães e em meados de outubro ou novembro, no final do ano, para o outro semestre, para a gente tentar acobertar as outras mãezinhas que estão iniciando agora no projeto, para a gente tentar fazer a culminância também
em 2 momentos, né? Em 2 semestres. Camila, a gente sabe que não pode divulgar, é claro que tem que ter a descrição, mas a gente fica querendo saber qual é o impacto que esse programa tem gerado na vida das gestantes atendidas. Já foi entregue? Como é que elas receberam? Você pode contar alguma situação, claro, preservando o nome, identidade e família, mas alguma situação que vocês viram assim, poxa, vale a pena? Como mudou o semblante? Como mudou aquela situação? Um pequeno gesto como esse? Cleidinha, nos benefícios eventuais, a gente se depara muitas vezes com situações, por exemplo, de kit natalidade, de cesta básica, mas existe todo, é importante dizer antes de responder sua pergunta, que existe todo um levantamento de dados, existe uma visita técnica com assistente social, psicólogo, para saber se realmente aquela família, aquela mãe, ela necessita, né? Então, a sensação que a gente tem é a sensação como se a gente estivesse salvando uma família de alguma forma. É uma sensação que, inicialmente, quando você chega e vê e presencia a vulnerabilidade social que a Araripina, financeiramente falando, tem, e são situações assim que deixam a gente arrepiados, né? Por exemplo, situações de violência que faz a gente se perguntar, poxa, será que eu estou no lugar certo? Porque eu não consigo conviver com isso de forma natural. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente vê, é uma forma que a gente tem de salvar aquela família. De alguma forma, a gente vai trazer um conforto para aquela família. E a sensação que nós temos não tem explicação. Acho que não tem palavra que defina a sensação de você ver o sorriso de uma mãe que, às vezes, não tem nem a primeira roupinha, não tem uma banheira, né? Não tem... Na verdade, a criança ia ficar ali nas situações mínimas que ela pode oferecer, né? E a gente vê o sorriso de uma mãe recebendo um kit, recebendo a atenção, recebendo um cuidado, recebendo o acompanhamento de profissionais capacitados. É muito gratificante. Não tem explicação. Eu me arrepio de falar, porque é nessas horas que a gente pensa a importância da gente ter o olhar para o social. Quando a gente fala de verbas, de emendas, né, parlamentares, a gente foca muito em saúde e educação, que ninguém discute a importância. É importantíssimo, mas o social também é importante, precisa ser visto. A nossa dificuldade, Márcio, é com relação aos recursos federais, estaduais, que ainda são muito pequenos, né, para o tamanho da assistência. Mas a gente tem mostrado a importância, graças a Deus nós temos um governo que pensa no social, né? Eu falo tanto no governo federal, principalmente o governo municipal, que pensa no social, e isso é muito importante para a gente conseguir mudar a vida das pessoas, porque, Cleidinha, a gente tratar só da saúde, quando chega um paciente no posto e a gente olhar o paciente só com a questão do problema de saúde que ele está trazendo ali, é muito pequeno. A gente não pode ser profissional que olha só para a doença, para tratar a doença. A gente tem que olhar o paciente como uma pessoa que tem família, que vive numa comunidade, né? Onde é que ela vive, qual é o tipo de casa, se ela tem condições de ter uma boa alimentação. Então, o social importa, sim. Tem que trabalhar junto. Você falando essa questão da saúde e observar, muitas vezes o paciente chega com um problema de saúde e aí vamos dizer que precisa tomar alguma medicação forte, algum antibiótico, que até tenha no posto de saúde, mas ele não consegue porque está sem se alimentar. E ele começa a passar mal porque está com o estômago vazio e está tomando aquela medicação e ele não tem nem a estrutura de ser medicado e não tem também muitas vezes a iniciativa de falar. Né, de chegar ali e falar por que não vai tomar o remédio ou não está aguentando tomar o remédio, porque muitas vezes até constrange. Não é verdade, Camila? Verdade total. A gente que vem da saúde, a gente tem uma experiência muito, muito forte em relação a isso. Quantas e quantas vezes eu me peguei fazendo palestras sobre a importância de uma alimentação saudável, né? E eu fiz questão de trazer um prato de arroz, feijão, ovo. Eu montava os pratos, Cleidinha, para que eles entendessem que com a quantidade de dinheiro que eles tinham como se alimentar direitinho. Porque não adianta eu chegar lá e dizer, você tem que comer bem. Porque eles vão pensar o quê? Eu tenho que comer pão integral, eu tenho que comer, né, aquelas coisas caras com cereais, não sei o quê. E aí a gente tem que pensar
no conjunto. Aquela pessoa vai ter condição de comprar? Não vai ter. Como Cleidinha falou, muitas vezes o essencial para uma vida digna falta. O básico pode fazer a diferença. Né? E o básico pode fazer a diferença. Né? Então, assim, o profissional de saúde, ele tem... ele é, na verdade, principalmente as enfermeiras, as equipes de estratégia de saúde da família, eles criam um elo com a família. A gente conhece as famílias que a gente convive e a gente sabe que a gente tem que acolher no todo, né? A gente não pode olhar só pela questão de saúde ou doença. Tem que ser um conjunto. Camila, sobre as mães que ainda não fazem parte, as mães gestantes que ainda não fazem parte desse programa, o que elas podem fazer? Ou qual recado também você pode trazer para elas? Elas podem já procurar o CRAS de sua área de abrangência, né? Os 3 CRAS, eles fazem cobertura do município inteiro. Né? Então elas procuram ou o serviço de convivência, né, que é como se fosse uma extensão dos CRAS para os distritos, ou o próprio CRAS, e aí eles vão começar esse acompanhamento, e esse acompanhamento vai ser uma coisa contínua, como eu falei, né, uma construção. Então é procurar a unidade, se faz um cadastro, inicia um atendimento, e aí com certeza elas vão amar participar desse projeto tão bonito. Camila, agora como é que está a programação para as outras mães que não estão no Laços que cuidam, que acolhem, que cuidam? Não, Laços do Cuidado, mulher. Laços do Cuidado, que eu conheci hoje esse programa. Conheci hoje, eu fiquei encantada, porque amanhã pesquisando, estudando, que coisa linda. Eu quero convidar vocês. Fiquei maravilhada. Logo mais, às 4h, nós vamos fazer essa culminância do projeto, vai ser muito bonito. Ai, que lindo. Eu pensei que ia ser hoje pela manhã, ainda não aconteceu a entrega, ainda não? Vai acontecer agora. Graças a Deus. Olha, mas para além do programa Laços de Cuidado, eu sei que a secretaria também deve ter uma agenda para esse mês ainda. Eu fico acompanhando, está presente em alguma palestra, em alguma comunidade, tem apresentação de criança, tem oficinas. Como é que está o cronograma da secretaria em relação a essa presença nas comunidades nesse mês de maio, Camila? É um mês que, além de ser um mês voltado para a mãe, né, é um mês importante para a assistência, porque é um mês que simboliza o combate à violência sexual contra adolescentes, crianças e adolescentes. É o Maio Laranja que a gente chama, né? E a gente tem toda uma programação. Inclusive, eu já queria solicitar a vocês que eu pudesse trazer a minha equipe para divulgar todo o evento, todo o planejamento que a gente tem no mês de maio. Fique à vontade. Todos os dias, em alguma escola do município, está tendo palestras voltadas à prevenção, aos cuidados, o que é que os professores, a família pode fazer para proteger nossas crianças. Existem palestras voltadas também para as próprias crianças, lógico, com uma linguagem bem acessível, com a linguagem com responsabilidade, para dizer qual é o momento que está sendo quebrado o respeito contra essa própria criança. E aí a gente tem toda uma programação junto com a rede de cuidado, que é a rede que cuida dessas crianças e adolescentes, é o Conselho da Criança e Adolescente, é o Conselho Tutelar, né, a saúde, a educação. Então, assim, é uma rede de apoio para o cuidado com essas crianças. Eu acho que vocês já viram aí que a igreja está de cor laranja, a Asa Branca também está de cor laranja, e a prefeitura também vai ficar para simbolizar a importância que é a gente parar enquanto cidadão, porque no Estatuto da Criança e Adolescente, Cleidinha, ele fala que é obrigação de todo cidadão cuidar das crianças e dos adolescentes. Então, não é uma obrigação só do poder público. Qualquer situação estranha no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, você tem a obrigação de denunciar, de procurar ajuda, ainda que anonimamente, né, Camila? Porque você vai estar negligenciando. Permite que seja feita a denúncia anônima. Então, assim, é muito importante isso. Vocês não têm ideia da quantidade de denúncias, principalmente em relação à violência contra crianças e adolescentes, violência sexual. Então, assim, é enorme o número. E a maioria das vezes, infelizmente, vem de dentro da própria casa. É isso mesmo. Né? Então, a gente tem um trabalho muito, muito árduo para fazer, mas, graças a Deus, nós também temos... o trabalho é árduo, mas paralelamente nós temos uma equipe muito engajada
que é exatamente essa rede de apoio, e a gente tem conseguido chegar junto nesses problemas. Só que para a gente chegar junto, a gente precisa ter ciência do problema. E para a gente ter ciência, através de um vizinho que presencia, através da própria mãe que está na suspeita, né? Através de um conhecido. Um professor. Um professor que também é família também. Então, assim, é muito importante. O Maio Laranja, ele é um dos meses mais importantes, simbolicamente falando, para assistência social. E em relação das mães, ontem mesmo, Márcio, a gente promoveu um momento com as mães idosas, né? Que são as mães que tem que ser vistas de uma forma especial, porque passou a vida toda cuidando da gente. E sabia que tem a tal de uma síndrome do ninho vazio? Eu achava que isso era só mito. Eu tô começando a ter um sintoma da síndrome do ninho vazio. Eles começam a voar do nosso ninho e você olha para um lado. Filhos, Cleidinha? 2. Um fez 18, tem um mês agora que fez 18. E a outra vai fazer 14, mas já tá aquele programa com as colegas, com as amiguinhas adolescentes, o filho também já demorando muito fora, porque já tá com a namoradinha, por exemplo, e você olha, meu Deus, e eu estou sozinha em casa, como assim? Já tá acontecendo? Pena, né? Eu achava o ninho, nem uma pena no ninho. Sabe o que é que acontece? Isso é muito real. Os meus também já são todos adolescentes e já tem um de 23 anos. Então, o que é que acontece? A gente, além de sentir falta, né, de tê-los embaixo de nossas asas, existem também outras questões. Por exemplo, na minha casa, meu pai, quando dá sexta, ele quer simplesmente carregar os meus 2 que moram comigo, que o outro mora fora, mas quer carregar pro sítio e a síndrome de Nazaré Tedesco. Leva nossos filhos. Sim, aí ele quer levar meus meninos pro sítio e quer ficar o final de semana. Eu digo, aí fica uma briga, né? Eu disse, pai, pelo amor de Deus, eu passo a semana todinha longe dos meninos. Ele disse, mas eu também tô com saudade. Isso acontece comigo também, Camila. Querem levar e eu fico. E o que parte o coração da gente quando eles querem ir? Não, com certeza. Eles querem ir. E vocês sabem que avô e avó, eles não nasceram pra criar, né? Eles nasceram pra fazer os gostos de verdade dos meninos. Então aí eles não é difícil não ele convencer os meninos não é ganhar confiança, né? E é exatamente isso que a gente tá passando, a síndrome do ninho vazio. Então essas ações aí para esse grupo das mães que já estão nessa fase que os filhos não estão mais em casa é muito importante também, viu, Camila? Pois é, e ontem nós levamos 20 idosas dos CRAs, né, junto com o Sesc, que é um parceirão da gente. Um abraço para Richard e para Amanda. Sempre que a gente precisa e vice-versa, a gente tem sempre o projeto, a gente é sempre de via dupla. E ontem nós levamos 20 idosas para a cozinha comunitária. Olha que bacana. E elas foram ter cursos, foram ter oficinas, né, de trato com alimentos, de como reaproveitar alimentos. Ontem elas fizeram uma salada deliciosa. Eu até publiquei nas minhas redes sociais, depois vocês vão dar uma olhada para ver que coisa linda. Então, no mesmo momento que elas estão lá, né, na cozinha, praticando a oficina, a gente tem outros profissionais que estão ali aproveitando o momento para fazer com que eles se mexam, façam exercícios, alongamentos, conversem, e aí liga a né? música, sabe? E aí elas saíram lá maravilhadas, já com seus potinhos todos padronizados de salada, a cor mais linda do mundo. Então, assim, são projetos como esse que a gente tem em mente para a gente tentar engrandecer a vida, não só das mãezinhas que estão tendo seu bebê agora, mas também de todas aquelas que passaram a vida toda junto com suas famílias, na construção de sua família, e que precisam também de um olhar especial. Ok, Camila, sempre muito bom conversar com você aqui no Jornal da Grande, e mais uma vez o espaço vai estar aberto. Quero mandar um abraço aqui, deixa eu mandar logo um abraço aqui, mandar um abraço aqui para o Paulo Júnior, nosso gestor também lá na Escola Luzaniro. Um abraço, Paulo. A Camila está aqui também te ouvindo, viu? Você está mandando mensagem aqui, um abraço para você. Logo mais tem as comemorações também da Luzaniro, do Dia das Mães, e amanhã do Integral. A escola está impecável. Um abraço, Paulo. E, Camila, a gente quer conversar com vocês em breve muito mais sobre essa questão do Maio Laranja, né? Do Maio Laranja, já está mais do que convidada. Leve o nosso abraço também para toda a sua equipe, nosso carinho e o nosso respeito. E muito obrigada mais uma vez pela presença.
Eu que agradeço, eu queria aproveitar a oportunidade. Antes de dizer que nós temos vários projetos grandiosos para trazer, para apresentar, e eu faço questão que a gente apresente em primeira mão aqui, para que Araripina toda tenha conhecimento da vontade que a gente tem de que as coisas aconteçam. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e desejar um feliz Dia das Mães, que são todos os dias, mas que simbolicamente domingo próximo a gente tem, né, esse momento com nossas mães. E eu queria desejar um feliz das mães para todas as mães, as pães, todas as figuras maternas que os araripinenses possam ter em casa, e que o amor de mãe permaneça, independente da presença física, mas que permaneça sempre nos lares da gente. E aproveitar e dizer que Lula Sampaio mandou um beijo e um abraço para você. Porque se eu não disser, aí vai ser confusão lá em casa. Um abraço. Eu amo demais aquela figura, de verdade. Eu amo de graça aquela figura, viu? Um abraço, Lula, sentindo sua falta também por aqui, viu? Ó, você sabe, quando a gente se encontra nos eventos assim, fica todo mundo com ciúme porque ele me dá atenção, viu? Ele fica conversando comigo assim, Babi, conversa e passa mais. Martinho faz, olha, que falsidade, você é muito falso. Eu digo, Martinho, você está com inveja, porque Lula me trata diferente de você. Mas eu gosto demais. Parabéns pela família que ele criou, para a família que ele educou. Quando a gente diz família, não só os filhos, mas os sobrinhos, os agregados, que estão sempre juntos também, que a gente almeja, né, que todas as famílias, independente do lado político, daquele tino político que ele tem, mas especialmente o que eu mais admiro no Lula Sampaio é o lado familiar mesmo, pessoal, de cuidado dele. Eu acho que ele nasceu para ser um chefe de família, sabia? Falando em Lula Sampaio, só tá atrapalhando rapidinho, que eu sei que o tempo já esgotou. Mas falando em Lula Sampaio, eu queria aqui mandar um abraço para a família de nosso amigo Bringel. Isso. Que está passando por um momento difícil, mas que está sendo vitorioso e vai ser vitorioso em nome de Jesus. O Richard nos trouxe notícias hoje aqui em off, muito especiais, boas, que a gente fica perguntando toda hora, mas ele disse notícias boas, né, Camila? Isso. E dizer que nós estamos em oração por ele, pela saúde dele, pela família dele. E não existe Bringel sem Lula e Lula sem Bringel, politicamente falando, né? Então, assim, dizer que a gente está aqui na torcida para que ele volte logo ao nosso convívio. Porque os dois estão devendo. Você sabe que a Rádio Grande Serra já tentou promover o encontro dos dois aqui e eles ficam fugindo, viu, Rafael? Pois nesse dia Araripina vai parar. A gente já tentou. Aí eles combinaram. Não, a gente vai acertar aí hoje à tarde. Aí vieram, combinaram, ficou certo o encontro aqui. Depois, não vai dar certo. Eu acho que estava um momento muito tenso e as famílias, não vai dar certo, os dois vão tocar fogo em Araripina. Vamos adiar esse negócio para depois das eleições. As eleições já passaram e agora aqui a gente está torcendo que o Bringel se recupere para a gente promover esse encontro aqui na Rádio Grande Serra. Deus quiser. Um abraço para meu primo Bobinha também. Um abraço para todos vocês.